Então abre lá Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Aleluia. Talvez você já ouviu talvez como eu, você já ouviu algumas pessoas falar assim: você ora demais, você vai na igreja demais, faz isso não que você vai cansar Deus. Quem já ouviu essa conversa? Quem já ouviu essa conversa? Alguém chega para você, você fala: eu vou para a igreja, eu vou orar. Quando ele está numa dificuldade, você fala: vamos orar. Ele fala: não, você ora demais, está incomodando Deus. Incomoda não, irmão. A palavra diz que Deus, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em receber lá no trono as orações da igreja. A palavra diz em Apocalipse que havia um cálice diante de Deus, que ele transbordou com as orações dos santos. Quem aqui é santo, lavado pelo sangue de Jesus, levanta a mão. Quem quer ajudar a fazer o cálice lá transbordar? A igreja, ela é um lugar de oração, é uma casa de oração. E Deus não se cansa, nem se fatiga. Deus tem prazer em ouvir a oração. Deus tem prazer em manifestar a generosidade dele. O que alegra o coração de Deus é quando ele tem um filho que é insistente. Quem aqui já teve filho insistente, levanta a mão. Eu tenho 2. Tinha, né? Quando era mais criança. Agora já são adultos, né? Quem já viu aquela criança, quando ela quer uma coisa, ela fica, e por quê, e fica insistindo. Quem já viu isso, né? E o pai sente o prazer, porque o filho tem confiança na sensibilidade do pai, na boa vontade do pai, na atenção do pai, da mãe. Deus está falando aqui, ó: eu não me canso, eu nem me fatigo. Vem, minha igreja, vem me consultar, vem clamar na minha face, vem clamar nos cultos domingo após domingo, porque Deus tem prazer em ser acionado através da oração, provocado através da oração. Quem entende o que eu estou falando? Deus espera Jesus, ele usou tantas parábolas para nos dar intensidade em oração. Quem lembra da parábola do juiz em Lucas 18, que aquela senhora, ela insistiu, e a palavra que Jesus fala, de tanto importunar o juiz, ele lhe atendeu. E ele falou: por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? E nós temos visto a fidelidade na fonte da vida. Eu lembro quando alguns anos atrás nós orávamos: Senhor, abre o canal da Fonte TV em Brasília. Quem lembra? E parecia impossível. E hoje pela manhã, antes do culto, eu estava ali no meu gabinete, liguei a TV, culto lá de Goiânia, das 8 às 9 da manhã, passando ao vivo. O John Kelly veio para ministrar por volta de 10 horas antes dele vir aqui no altar. Eu mostrei: ó, está passando ao vivo o apóstolo lá em Goiânia. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Se nós clamamos, Deus responde. Você tem uma busca, uma necessidade, uma intercessão, um clamor, pode aproximar de Deus, pode clamar a Deus, pode buscar a Deus, porque Ele não cansa, Ele não fatiga. E por isso que no culto, muitas vezes, nós chegamos cansados, porque nós somos humanos. Às vezes chegamos fatigados, mas Jesus falou: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, que mensagem
é presente. Quem concorda comigo? Quem andando por aí em Brasília ou na sua cidade, na sua parentela, no seu ambiente de trabalho, tá? Ou às vezes até olhando para o espelho falando, eu estou cansado. Quem já está encontrando pessoas cansadas, com problemas, com situações para resolver, e o Senhor traz essa mensagem para nós: venha a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, quando você entra diante de Deus, quando você toca no altar, quando você começa a louvar a Deus, quando você deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, Ele toma o seu fardo, Ele toma a sua carga, Ele traz uma palavra de encorajamento, Ele traz uma palavra de conforto, Ele traz uma palavra de direção, para que eu e você possamos ser aliviados. Quem sente alívio na presença de Deus? Os demônios que ficam que nem tentando destruir, tentando oprimir, quando você está no culto, quando você está no seu quarto em oração, quando a presença dele vem, os demônios fogem. Você já percebeu isso? A presença vem, os demônios fogem. Eles não suportam a glória de Deus, eles não suportam a manifestação da presença de Deus. Os filisteus venceram o exército de Israel, e eles pensaram que a arca de Deus era como os deuses deles que eles tinham, e eles tiveram a tolice de pegar a arca, que representa a presença de Deus, e colocar no templo de Dagon. No amanhecer do dia seguinte, Dagon estava prostrado diante da arca. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Leva a arca para a sua casa, e os vícios, as maldições, as pragas, as ações malignas vão se dobrar diante da arca. Deus. Mas aí eles teimaram, eles falaram, não pode, nós vencemos Israel, por que Dagon se prostrou diante do Deus de Israel? A arca representava a presença de Deus, e aí eles levantaram Dagon. No amanhecer do dia seguinte, não só Dagon estava prostrado, mas sua cabeça estava cortada e as suas mãos decepadas, porque diante da arca de Deus, os demônios não podem prevalecer na sua casa, na sua saúde emocional, na sua saúde física, nos seus projetos. Leva Deus para a sua casa, leva a oração, leva a presença para o seu ambiente de trabalho, e os demônios baterão em retirada. E os pensamentos malignos, e as intenções malignas, e as ações malignas, a cabeça é o planejamento do mal, as mãos é a ação maligna, elas não prevalecerão. Deus vai cortar a cabeça, e Deus vai cortar as mãos dos demônios que querem destruir a sua vida, os seus projetos. Então ele fala, não sabes, não ouviste, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Meu irmão, é impossível você estar diante de Deus como sentimos a presença dEle pela manhã, como sentimos a presença dEle agora à noite. É impossível você não ficar maravilhado. Ele fala, olha, Deus eterno, Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso. Oração funciona, irmão. Quem já descobriu que oração funciona? Oração é uma chave. Deus falou a Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino, o que ligares na terra será ligado nos céus.
Quantas vezes nos evangelhos Jesus falou: se 2 de vós concordarem em o meu nome, o meu Pai fará. A oração na igreja, a oração em concordância com a igreja, a oração em concordância com seu cônjuge, a oração em concordância com seus filhos, com seu irmão, meu irmão, minha irmã, é algo poderoso. E Deus não se cansa, Deus não fatiga. Deus não cansa nem fatiga, e Ele está movendo em nosso favor. Quem pode aplaudir o Senhor? Aí você fala: mas quando eu oro e o problema não sai, Golias não sai, a muralha não sai, Deus te fortalece. Olha o que diz o verso 29. Faz forte ao cansado, vinde a mim os que estáis cansados. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu quero ser fortalecido hoje. Eu quero sair daqui empoderado. Eu quero encarar a segunda-feira assim, cheia da expectativa, não achando a segunda-feira um Golias e eu pequenino como Davi. Pequenino sim, mas cheio de fé como Davi, e falar: essa semana Deus fará maravilhas na minha casa, na minha vida, na minha família. Quem quer isso? Levanta as mãos. Oh, meu irmão, talvez você entrou aqui está cansado, talvez você entrou aqui abatido, talvez você tem tantos desafios para amanhã, para esta semana, e Deus está te fortalecendo. Oh Pai, nós declaramos agora: aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está sobrecarregado, eu ministro agora, em nome de Jesus, a força para surpreender os seus adversários, para superar as dificuldades. Renova as suas forças em nome de Jesus. Fala: Senhor Deus, neste domingo eu recebo agora, em nome de Jesus, a força do Senhor para ter uma semana abençoada, vitoriosa, em nome de Jesus. Faz forte o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Às vezes nós precisamos cansar para poder receber da força de Deus. Muitas vezes é nosso momento de fraqueza, de cansaço, de falta de força humana, que nos leva a ter uma experiência com o Espírito Santo. Moisés, durante 40 anos, ele achou que podia, foi frustrado, fugiu de Faraó do Egito, passou 40 anos no deserto, descobriu quão limitado ele era, mas aí veio Deus na sarça e falou: Moisés, vai, porque eu serei contigo. Deus falou com Gideão: vai, porque eu serei contigo. E Gideão, com 300, libertou Israel das mãos dos midianitas. Meu irmão, Deus está fortalecendo você para superar as dificuldades, para vencer os gigantes, para superar aquilo que quer te amarrar, que quer te destruir, que quer te derrotar. E não só você, a bênção de Deus na sua vida vai transbordar, vai alcançar pessoas próximas, vai abençoar pessoas próximas a você, em nome de Jesus. Deus fortalece, Deus fortaleceu Elias. A palavra diz que Deus enfrentou Jezabel, enfrentou o rei Acabe, e ele achou que estava sozinho, mas Deus falou: você não está sozinho, ainda tem 7.000 que são leais, que são fiéis, que não se dobraram diante de Baal. Mas chegou um momento que Elias falou: Deus me leva, eu não suporto mais. O que Deus fez? Deus fortaleceu.
Deus manifestou um anjo e ele falou: Elias, tem um pão aí assado na brasa, tem uma botija de água, levanta e come. Oh, meu irmão, Deus tem uma palavra para te fortalecer. Deus tem um derramar do Espírito para te renovar. Quem já teve experiência assim com Deus? O inferno treme, ele não entende. Ele não entende como domingo após domingo, semana após semana, quando você abre a Bíblia, quando você entra no seu quarto, você entra ali tão abatido, tão pequenino, e você começa a orar, e Deus começa a liberar água, Deus começa a liberar pão, e a força começa a ser renovada, a esperança começa a ser levantada, e você sai ali, e o inimigo vê a sua face como o exército de Davi. A palavra diz que os inimigos viam no rosto do exército de Davi uma face de leão. E o inimigo começava a tremer. E essa noite Deus quer te fortalecer. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aí no verso 30 ele declara: os jovens se cansam e se fatigam. Irmão, cansar jovem não é fácil. Você concorda comigo? Ou haja energia, né? É uma energia sim, mas chega um momento que a força natural, a força da juventude, mesmo ela chega ao limite, mesmo eles cansam. Os jovens exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, quem espera cada domingo aqui para ouvir o Senhor, para ministrar louvores ao Senhor, para encontrar com os irmãos na congregação, para oferecer sacrifícios de louvor, de adoração. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu amo o culto da fonte da vida. Eu não sei o que seria de mim sem o culto da fonte da vida. Quem pensa igual eu? Quem tem esse hábito, né? Quando você vem na fonte, quando você recebe uma palavra, às vezes é 7 da manhã, às vezes é meio-dia, às vezes eu prego, às vezes eu não prego, e domingo é sagrado, meu irmão. Quem tem esse propósito? Domingo é o dia do Senhor. Você colocou na sua agenda, você tem o compromisso com o Senhor, e Deus renova as suas forças. Aqui Deus faz uma terapia com você, aqui Deus faz um diagnóstico com você, aqui Deus faz coisas tremendas na sua vida, e você ainda oferece as orações, oferece louvores, gratidão a Deus. Como é que uma pessoa pode viver sem um culto? Não tem jeito. Você consegue imaginar isso? Não tem jeito. Irmão, é algo tremendo. Por isso que as pessoas às vezes bebem, se drogam, porque elas cansam, é estresse, não tem saída. Então elas têm que se afundar em alguma coisa para tirar aquela tensão da cabeça deles. É verdade ou não é? Só que é algo passageiro, é algo falso. Já aqui não, aqui Deus te fortalece para você vencer, para você superar, para você ver portas abrir, para você ver libertação, para você viver milagres de Deus na sua vida e na sua casa. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Já pensou, irmão? A hora que os problemas te cercam, como diz, né? De frente, de trás, de todos os lados. Aí você vem e entra na presença de Deus, e Deus te leva numa dimensão acima, uma dimensão da fé, uma dimensão da confiança, uma dimensão de ter a visão celestial, que os problemas são momentâneos, que a solução virá no tempo de Deus, na maneira de Deus, e isso te fortalece.
E se você não consegue resolvê-los imediatamente, você tem força até esperar que a solução vai brotar, que a solução vai chegar, que as respostas que você tanto espera, elas te alcançarão. Deus está te equipando, Deus está te fortalecendo, Deus está te instruindo, para que eu e você possamos ter uma dimensão, é subir acima, é ter uma visão diferente. Muitos viram Golias uma muralha intransponível, mas Davi teve uma visão de águia, ele teve uma visão celestial, ele teve uma visão espiritual daquela situação. Não é Golias, é um demônio que está por trás de Golias, e ele não está afrontando a mim, ele está afrontando a Deus, o exército de Deus, e eu declaro que ele vai cair. Eu e você precisamos de subir às vezes, para ter uma visão diferente das situações que nos oprimem, que nos sufocam, que parece que não tem saída. Mas como a águia sobe, eu vi alguém falar que as águias, elas têm a capacidade, quando vem a turbulência, quando vem tempestades, elas sobem acima das nuvens. Quem já ouviu falar isso? Quem já viu quando o avião sobe acima das nuvens? Certa vez eu conversei com um piloto, queria informações de voo, ele falou, olha, os jatos são mais seguros porque eles alcançam 15 mil pés. E a 15 mil pés você está acima das turbulências. Você pode viajar um voo de cruzeiro acima das turbulências. Meus irmãos, que esperam no Senhor, eles terão essa capacidade de subir acima daquelas situações que vêm para oprimir, inquietar e destruir. Sobem com asas como águia. E ele continua dizendo aqui, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Alguns momentos nós vamos correr. Quem já viveu um momento que você na vida profissional, ou então com Deus, você viu as coisas acontecerem assim numa velocidade que você não esperava? Quem já viveu momentos assim? E aí o inimigo pensa, agora eu vou cansar. Irmão, domingo após domingo, o Salmo 84 fala que aqueles que esperam no Senhor, eles vão de força em força, se apresenta diante de Deus. Cada domingo que você está aqui na fonte, Deus está já com uma unção nova para você passar a sua semana. A palavra diz que Deus falou, Elias, levanta, come o pão assado na pedra, em brasa, e bebe a água da botija. Domingo após domingo eu tenho vindo na fonte, e tenho recebido uma palavra, e tenho bebido da água do Espírito, e eu saio daqui fortalecido. Quem tem tido essa experiência? Isso te levará a correr. Deus falou, olha, a caminhada é longa, serão 40 dias até você chegar no monte onde a minha presença vai se manifestar. Meu irmão, Deus te levará ao porto desejado, mas até lá você tem que fazer a travessia. Você não pode parar e muito menos retroceder. Quem não vai parar? Continua orando, continua congregando, continua profetizando, continua buscando, continua declarando a palavra, porque Deus está movendo, às vezes silenciosamente, às vezes discretamente. Você não imagina como Deus está movendo. Então ele fala, corre, ó minha igreja, corra, meu filho, se não tem força para correr, não retroceda. Salmo 136, 126, ele fala, aqueles que semeiam com lágrimas, voltarão com júbilo.
Muitas vezes você vem com lágrimas, muitas vezes você abre a palavra, muitas vezes você entra no seu quarto em oração, você não tem força natural, mas você não retrocede, você não para, você caminha, às vezes você corre. Renovam as forças no Senhor, e Deus vai recompensar a sua perseverança. Só tem uma maneira de você e eu não vivermos as promessas de Deus, é se nós abrirmos mão, e eu não vou abrir mão. Quem não vai abrir mão de viver as promessas de Deus? Fica de pé, corre e não se cansa, caminham e não se fatigam. Como é bom, né, irmão? Como é bom. É tão bom vir domingo aqui, ver você aqui, estar conosco. Eu falei, bispa, falei com a bispa Cássia, hoje veio tanta gente de manhã. Aí eu chego aqui, tem a surpresa agradável, tanta gente abençoada aqui. Vamos aplaudir o Senhor. Tu tem um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Isso é esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor. Eu fui gerado nessa visão apostólica da fonte da vida. Lugar de gente cansada é no culto, lugar de gente feliz é no culto, lugar de celebrar vitória é no culto, lugar de buscar respostas é no culto. Quem ama está nesse culto abençoado da igreja do Senhor. Não tem nada, e é bom que a fonte está crescendo. Você vai lá para Estados Unidos, encontra a fonte. Você vai lá para a Europa, encontra a fonte. Você vai para outro estado no Brasil, encontra a fonte. Oh, meu irmão, que eu e você possamos entender. Deus tem prazer em abençoar. Deus é generoso. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amém?